Êxodo capítulo 10, perdão, Êxodo capítulo 14, eu quero ler a partir do verso 10. Eu sei que eu enfatizei o versículo 15, mas eu quero que você, por favor, acompanhe comigo o verso 10, a partir do versículo 10 de Êxodo 14. E aproximando-se Faraó, só para nós nos situarmos na história, o povo havia saído de Israel, havia sido, vamos dizer, expulso, né? Chegou o tempo, Faraó já não aguentou mais a pressão, a lição que Deus estava dando a ele, então o povo sai do Egito e está agora caminhando para chegar até o Mar Vermelho e atravessar para o outro lado do deserto, e essa história, ela vai nos falar exatamente desse tempo em que o povo vai se aproximar do Mar Vermelho e vai viver um tempo de tensão, e Deus tem uma palavra muito forte para o povo através de Moisés. Diz assim: e aproximando-se de Faraó, os filhos de Israel levantaram seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e disseram a Moisés: não havia sepulcros no Egito para nos tirar de lá, para que morramos neste deserto? Por que nos fizeste isto, fazendo-nos sair do Egito? Não é essa a palavra que te falamos no Egito, dizendo: deixa-nos que sirvamos os egípcios? Pois que melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto? Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estais quietos, e vede o livramento que do Senhor que hoje vos fará. Porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. 16. E tu levanta a tua vara e estende a tua mão sobre o mar e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Amém? Como você sabe, sem ser repetitivo, mas sendo, estamos indo para mais um ano. 2020, pede para desligar isso aqui. Estamos indo para mais um ano. 2023 está batendo as portas. 2023 está aí. Você está chegando a 2023 e eu espero que tanto eu quanto você possamos daqui a algumas horas celebrar 2023, a chegada. Deus está criando um novo ano, um novo tempo. Mas é interessante você pensar que daqui a algumas horas também há uma virada. Você sai da mão de uma autoridade, passa para a mão de uma outra autoridade que vai governar sobre nós nessa nação por 4 anos. Pelo menos é isso que a lei determina, né? Nós esperemos que Deus faça o que Ele tem que fazer, que nós tenhamos um governo abençoado, que nós tenhamos um tempo de paz. Porém, o que eu e você temos que pensar é que nós estamos na terra, mas nós não somos da terra. Nós estamos aqui, mas nós não somos daqui. Quando o Senhor Jesus ora a oração do Pai Nosso, Ele diz que o reino de Deus venha até nós. Venha o teu reino, né? E que seja feita a tua vontade aqui na terra, da mesma maneira que é feita no céu. Quando eu olho para a forma como os anjos celebram, adoram e obedecem a Deus, Ele está dizendo: esse reino que foi implantado na terra, da qual eu e você fazemos parte, ele é regido pelas leis do céu. Não importa se sofremos abalos ou não sofremos abalos, mas as leis desse reino, elas são eternas. Elas não sofrem abalos, elas não sofrem mutações, elas não sofrem absolutamente nada. Ele é um reino que tomou a forma física, e eu e você fazemos parte dele, mas esse é um reino que transcende para a dimensão espiritual. Nós estamos nessa dimensão.
E é por isso que nós seremos muito em breve, no tempo de Deus, trasladados para esse reino, como Elias foi, como Eliseu foi, como Enoque foi, como tantos outros homens foram, né? E Jesus mostrou que isso é um fato no Monte da Transfiguração, quando ali nós pudemos ver Elias e Moisés e o próprio Jesus junto, e Pedro, né, e os discípulos que estavam com ele viram que isso é real. Quando Eliseu, junto com o seu companheiro, seu discípulo, não é, que estava apavorado porque o exército inimigo havia cercado a terra deles, a cidade, o local onde eles estavam, Eliseu orou e disse: Senhor, abre os olhos ao teu servo para que ele veja as miríades e miríades e miríades de anjos que estão conosco, esperando apenas uma ordem de Eliseu, uma oração de Eliseu ao Pai, para que então Deus determinasse. O mundo espiritual, ele se desenrola dessa forma, mas é verdade que nós temos muita dificuldade de enxergar isso. Por quê? Porque as nossas raízes físicas estão grudadas aqui, mas as nossas raízes espirituais estão grudadas no céu. Eu falo que nós, como árvore de justiça, nascemos com a raiz inversa. As nossas raízes crescem para cima, crescem para o céu. Vem do trono da graça toda a seiva que nós precisamos para continuar sendo aquilo que nós precisamos ser. E como igreja, é nosso papel nos estabelecer nesta terra, expandindo o reino de Deus e sendo não somente o reino, mas agente desse reino. E é aqui que muitas vezes a gente se perde. Israel fora escravo durante 430 anos. Chegará o tempo deles saírem. Deus havia feito uma promessa a Abraão. Quando Deus deu a visão a Abraão, ele disse: a sua descendência vai ser cativa, vai estar prisioneira em uma terra, vai ser cativa, vai ficar lá por 400 anos, mas depois eu vou tirá-la de lá com mão forte. Passou Abraão, passou Isaac, passou Jacó. Jacó teve os seus filhos, através de José, entraram na terra do Egito com 70 pessoas para fugirem da fome, não é? Ali eles cresceram na terra de Gósen, ficaram lá 430 anos. Depois vem um faraó que não conhecia José e nem a história, e começa a perseguir, porque estava chegando o tempo. Porque às vezes, amados, presta atenção no que eu vou falar, que é uma chave. Às vezes, para você mudar de nível, você está tão apegado a uma situação, você está tão apegado em uma zona de conforto, você está tão apegado em algo que mesmo você sofrendo uma certa opressão, algo está bom para você, que ou Deus te expurga, ou Deus te dá um empurrão, ou Deus te dá um chute, te tira de lá, ou você vai morrer naquela mesmice se você não sai. Tem horas que Deus tem de nos expurgar da nossa zona de conforto. Tem hora que Deus tem que tirar a pena do nosso ninho, para que os gravetos comecem a nos machucar. Mas a gente tem dificuldade, por quê? Porque nós entendemos que Deus ele vai fazer tudo na nossa vida, sem nenhuma situação de aperto, sem nenhum desafio. É simplesmente tudo de bom. Deus é tudo de bom, mas a terra não é tudo de bom. E nós estamos aqui cumprindo um propósito. Isso que aconteceu. Israel enfrentou séculos de escravidão, sofreu opressão antes de o Senhor, pela mão de Moisés, o tirá-lo de lá. Depois que saíram, andaram quilômetros, não é? E chegaram ao Mar Vermelho. Chegaram ali de frente do mar. E eles precisariam atravessar o mar e depois enfrentar o deserto que também estava do outro lado. E eles fizeram isso por 40 anos depois que atravessaram. Mas é interessante a gente pensar que eles enfrentaram uma fome para entrar no Egito. Eles enfrentaram a opressão no Egito, viveram um tempo de gozo, de alegria, mas depois enfrentaram a opressão no Egito. Depois eles tiveram que sair de lá correndo, atravessar o mar. Depois enfrentaram 40 anos de deserto, aonde toda aquela geração, com exceção de Josué e Calebe, morreram, tombaram. Quando eles acharam que tinham chegado, e de fato chegaram na terra prometida, Deus fala para Josué: Moisés morreu, você ficou, mas tem uma terra para ser conquistada. A terra é de vocês, mas ali tem hebreus, ali tem heveus,
fariseus, gigazeus, jebuseus. Ali tem tudo que é Zeus e você tem que tirar eles de lá. E a primeira cidade que vocês encontram é a mais fortificada, Jericó, cujo muro é quase que intransponível para a época. E Deus falou, vocês têm que derrubar esse muro, vocês têm que atravessar do outro lado. Pastor, o que o Senhor está querendo dizer com isso? Que a vida é assim. Quando termina uma fase, começa uma nova fase. Algumas mais desafiadoras do que anteriores, ou menos desafiadoras do que anteriores, ou outras mais desafiadoras do que a que nós estamos, mas é fato que cada fase, nós somos exigidos em força, em disposição, em determinação e fé para nós vencermos, porque assim é a vida. Quem para, vê a vida passar, não é? Porque a vida não para antes do fim. E enquanto você está vivendo, você precisa marchar e avançar. Quais serão os desafios de 2023? Certamente você deve ter feito algum tipo de planejamento, ou se você não fez um planejamento escrito, você imaginou alguma coisa que você pretende fazer em 2023? O fato é que está tudo na sua cabeça o que você pretende fazer. Eu escrevi alguns, outros estão na minha cabeça, mas eu não estou lá. Eu estou aqui. Portanto, eu não sei o que eu vou enfrentar para conquistar aquilo que eu tenho que conquistar. Mas eu sei que eu teria que enfrentar. E eu preciso estar preparado para enfrentar isso. Não só como pessoa, como um indivíduo, como pai, como esposo, como família, como pastor, mas como servo, como filho de Deus, como luz nessa terra, como representantes do Senhor na terra, como filhos do Deus Todo-Poderoso. Eu estou também como Israel, rumando para a terra prometida. E eu também estou como Israel, atravessando um grande deserto chamado mundo. A única diferença, amados, e ela não é pequena, é que eles tinham que atravessar o deserto. Somente marchar e atravessar. Eu tenho que, enquanto marcha, implantar o reino dele na terra. Você, enquanto marcha, tem que implantar o reino dele na terra. A nossa tarefa é maior. A nossa tarefa é mais árdua. A nossa tarefa é mais difícil. Mas eles não tinham o Espírito Santo neles. Nós temos o Espírito Santo em nós. Eles iam na certeza de que iam uma terra prometida, de que alcançariam uma terra prometida e teriam que conquistar. Nós só precisamos chegar, porque a terra já está conquistada. Nós temos que avançar. Os desafios são enormes. Você olha para a mídia, é assustador você ouvir o que a mídia diz, não é? A velha imprensa, a nova imprensa, a boa imprensa, a má imprensa. Eu não sei qual é a imprensa que é boa. Eu só sei que as notícias, elas não são para nós acreditarmos 100% em absolutamente nada. A única coisa que você pode acreditar 100% é a palavra de Deus. Mas para você acreditar nessa palavra, você precisa crer nela. Se você lançar nessa palavra sombras de dúvida, você vai naturalmente acreditar no que os homens falam. Pastor, mas o senhor está percebendo que parece que o cerco está fechando? Mas esse é o cumprimento da palavra. Vai melhorar um dia, piorar outro. Vai piorar outro, melhorar um dia. É assim até que o Senhor volte. Mas e eu e você? Nós temos esperança. Nós temos lugar para ir, nós temos a certeza, nós temos convicção. O que nós precisamos lutar? O que nós precisamos fazer? Para que ninguém tome o que é nosso e para a gente não perder o que ganhou. Que é isso que Satanás vem tentando fazer de maneira muito forte. Tentar roubar do meu coração e do seu coração, dizer que Deus não é tudo isso, dizer que isso não é verdade, sabe? Dizer que no final Deus vai dar um jeito de salvar todo mundo, não é? Essa semana eu escrevi um banner no meu Instagram, dizendo que o amor de Deus, ele é incondicional. Eu já falei isso, nós pregamos sobre isso. Ainda que você não queira, Deus vai te amar. Ah, pastor, eu não quero o amor de Deus. Ok, você não quer o amor, mas Ele vai te amar. Ele não tem como não te amar. Pastor, mas ainda que eu apronte o diabo, Ele vai continuar te amando. Sério, pastor? Sério.
Pastor, se eu beber todas, vai continuar? Vai. Se eu matar, vai continuar me amando. Pastor, se eu fizer tudo de errado, Ele vai continuar me amando? Vai. Ele vai me levar para o céu? Não. Eu falei que Ele vai continuar te amando. Não falei que Ele vai te salvar. Porque Deus não salva a velha criatura. Deus só salva a nova criatura. É por isso que Ele faz novo. 2 Coríntios 5, 17. Se eu não me sujeito à obediência, Deus não tem obrigação nenhuma de me salvar. O amor de Deus é incondicional e a salvação é condicional. A salvação é condicional. Se eu e você não tivermos capacidade para entender isso, meu querido, é complicado. A igreja de Cristo, ela tem vivido e vem vivendo um papel que não é dela. E nós vamos entrar em 2022 ainda navegando nessas águas. Porque eu não sei o que Deus vai fazer. Eu não sei o que Deus vai fazer com a igreja brasileira. Sinceramente eu não sei. Eu sei o que a igreja precisa fazer. Eu sei o que eu e você como igreja precisamos fazer. Mas o que Deus vai fazer com a igreja em 2023, quem Ele vai usar para mover a igreja em 2023, o que Ele vai fazer para chacoalhar a igreja em 2023, eu não sei. Ainda que eu seja profeta, eu não sou vidente. Então eu não sei o que Deus vai fazer. Agora, olhando para a palavra de Deus, eu posso lhes garantir que Deus vai fazer. Isso eu não tenho a menor dúvida que Deus vai fazer. E vai ser em 2023? Não sei também. Mas o que Deus pode fazer na minha vida depende daquilo que eu e da relação que eu tenho com Ele. Se eu olhar no futuro, eu preciso me ver no futuro. Por exemplo, o mundo precisa saber quem Deus é nessa terra. Ainda que os desafios se mostrem difíceis, eles jamais serão impossíveis de serem superados. O futuro está lá na frente. A minha pergunta é: você se vê no futuro? Você se enxerga lá? Você consegue se olhar, por exemplo, se você não morrer, você se vê em 2025? Você se vê em 2026? Se você não morrer, você se vê em dezembro de 2023, ou talvez dia 31 de janeiro de 2023, você se vê em julho de 2023, porque eu estou falando de futuro, e se você não consegue se ver no futuro, certamente você não vai estar lá, só estará no futuro quem se vê lá. Se você não se vê no futuro, você não vai estar lá. Eu preciso me ver lá, me ver no futuro, para que eu alcance esse futuro. Sabe por quê? Porque lá no futuro estão os que não desanimam, os que não desistem. Lá estão os vencedores. Lá estão os que não param até vê-lo, até tomar posse. É isso que Deus espera de mim e de você, de nós. O futuro é para nós, sua igreja. O futuro é para mim, o futuro é para você, o futuro é para nós. O futuro que Deus tem, o futuro glorioso, é para nós, não é para o mundo. Desculpa a minha falta de modéstia, me perdoe a minha certa arrogância, né? Alguns pastores dirão, você é arrogante, desculpe-me a minha arrogância, mas o futuro glorioso está disponível para todos, mas não é para todos. Não é. Assim como o futuro terrível de queimar no inferno também está disponível para todos, mas não é para todos. Então, tanto no inferno quanto no céu, é para quem quer ir. E eu é que tenho que fazer essa escolha, não é Deus quem escolhe, sou eu. Se depender de Deus, óbvio, vai todo mundo para o céu. Mas se depender dos homens, é óbvio que eles não conseguem entender. E ninguém consegue, e a maioria das pessoas não entendem o que é o inferno. Não entendem.
É muito mais fácil nós imaginarmos num céu de amor do que num inferno de dor. E é por isso que muitos pensam, o amor de Deus é tão gigante, que Ele jamais, nunca, mas de jeito nenhum, Deus vai me mandar para o inferno. E você tem razão. Deus não manda ninguém para o inferno. Eu não falei as pessoas que vão, não precisa nem mandar. São elas que irão. Deus não vai mandar mesmo. Como Deus também não vai mandar ninguém para o céu. Deus apenas vai salvar, mostrar o caminho. Ele disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou quem vem a mim. Olha só, quem vem a mim. Ele já ofereceu a saída e o escape. A igreja, o povo de Deus, como Israel ao atravessar o deserto, vocês perceberam que naquele deserto eles passaram por meio de povos, por meio de nações, de tribos, e as pessoas temiam. Quando eles chegaram até Jericó, não é? Estavam todos com medo. Raabe estava com medo, ela disse, a cidade está apavorada com vocês, porque se ouve falar, a fama de vocês é tremenda, a fama de vocês é algo que assusta, gera temor, gera medo, porque por onde Deus passa estão arrasando, vocês são uns verdadeiros blockbuster, um arrasta quarteirões, arrasta tribo, arrasa tudo. A igreja, Jericó está fechada, Jericó está hermeticamente fechada, ninguém pode entrar, porque o povo está com medo de vocês. Israel era a igreja daquela época, Israel era o povo de Deus daquela época. É engraçado, hoje ninguém tem medo da igreja. Hoje ninguém tem medo de você como crente. Quem tem medo de você? Meu Deus do céu, chegou um cristão aqui em casa, desliga a televisão. Meu Deus do céu, senta uma... Ninguém tem medo da gente. Nós ficamos frouxos. Ninguém tem medo da gente. As pessoas não têm medo da igreja. Alguém disse o seguinte, eu não tenho medo do diabo, não tenho medo do diabo, mas de um crente de joelho eu me pelo de medo. Nós como igreja, nós vamos mostrar que a igreja de Cristo, ela precisa ser vista. E como que a igreja de Cristo precisa ser vista nessa caminhada? Quando o povo estava ali diante do mar com medo, achando que Faraó vinha e ia vencer, que aqueles homens vinham sobre eles e estavam vindo com fúria, e eles estavam apavorados, mesmo Moisés dizendo, olha, o Senhor tem livramento para vocês, olhem bem para esses homens que vocês estão vendo, os egípcios, porque vocês não vão mais vê-los com vida, mas Deus vai fazer um livramento, e mesmo assim eles murmuravam. Será que não tinha sepulcro suficiente para nós lá no deserto, lá no Egito, para você nos trazer para morrermos nesse deserto? E aquilo foi entrando na cabeça de Moisés, de repente Moisés também se viu na sua humanidade, e Deus então como quem batesse na mesa e disse, Moisés, por que você está clamando a mim? Por que você está orando a mim? Por que você está gritando desse jeito? Por que esse povo está clamando? Não é hora de clamar, é hora de marchar. Diga para esse povo que marchem. Diga para esse povo que pise na água. Diga para esse povo que ande. Diga para esse povo que siga em frente. Para de medo, para de covardia, porque que Deus tiraria o povo de um lugar para sofrer ou perecer? O povo pereceu não foi por culpa de Deus, foi por culpa dele. O meu povo, diz o Senhor, perece por falta de conhecimento. A igreja da época tinha que mostrar que era poderosa. A igreja de hoje tem que mostrar que é poderosa. Ela não pode esquecer do seu papel. Por isso, amados, a igreja de Jesus Cristo deve ser visto como o povo de fé que não retrocede do propósito que Deus lhe deu. Há um propósito que Deus estabeleceu para mim e para você. Deus deu um propósito a mim e a você. Eu não posso retroceder, eu não posso voltar atrás.
A minha salvação tem valor. A luz em mim, que é a luz de Cristo, tem valor. Eu sei quem eu sou, você sabe quem você é. 2023 é uma incógnita, mas você não é. 2023 ainda está na escuridão ou na luz de Deus. Nós ainda não vimos, mas você está aqui. E você precisa entender que você é a tocha que vai entrar em 2023. Você é a luz que vai entrar em 2023. Você é a igreja que tem que ser visto como uma igreja que não retrocede diante do propósito que Deus deu para você. Não é pandemia que te para, não é desemprego que te para. O que te para é a incredulidade. Quando nós somos incrédulos, nós paramos de criar. Nós paramos de ver saídas. Nós começamos a olhar obstáculos e achamos que Golias é muito maior. Golias não é maior. Golias é apenas um gigante, que não pode ser e nem deve ser negligenciado. Mas o problema, querido, não é a pedra que Davi jogou. E o problema também, a solução também não era Davi, mas era em nome de quem ele estava indo. A igreja está marchando em nome de quem? Em nome de líderes evangélicos? A igreja está marchando em nome de quem? Em nome de denominações? A igreja está marchando em nome de quem? Em nome de um Cristo que morreu e não ressuscitou? A igreja está marchando em nome de quem? A igreja está marchando em nome de uma igreja que quer ter aliança com o mundo e com a sociedade pecadora? A igreja marcha em nome de quem? Quem a igreja é? Ela é luz, ela é sal ou ela é trevas? E falo de igreja local. Hebreus 10, 38 e 39, lemos o seguinte: mas o meu justo viverá pela fé, e se alguém se retirar, a minha alma não tem nele prazer. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a salvação da alma. Nós não somos daqueles que retrocedem. Nós não somos daqueles que creem hoje, amanhã deixa de crer, que segue hoje, amanhã para de seguir, que está na igreja hoje, amanhã desiste, que congrega hoje, amanhã para. Nós não somos desse. Nós somos exatamente isso que a palavra de Deus diz. O meu justo viverá pela fé. É a fé que me move todos os dias a caminhar rumo a Canaã celestial. É a fé que faz com que eu não retroceda do propósito que Deus estabeleceu. Eu sou luz deste mundo, eu sou o sal dessa terra, eu sou a testemunha do Senhor Jesus, e ainda que imperfeito em mim, como igreja imperfeitos em nós, nós sabemos que o nosso Redentor vive e que já se levantou em nosso favor. Sim ou não? Então você não pode. Ah, pastor, e se vier outra pandemia? Meu filho, deixa eu falar uma coisa para você. Para você, viver é lucro, morrer é ganho. Para mim, viver é lucro, morrer é ganho. Nós não perdemos mais. É só cuidar para não perder o que nós ganhamos. Mas nós não perdemos mais. Pastor, mas e se a gente, se sair aí uma guerra e um monte de pessoas morrerem? Querido, se a pessoa sem Cristo morrer, está perdido. Mas se eu e você morremos, nós não morremos, nós voltamos para casa. Fala comigo, crente não morre. Fala, filho de Deus não morre. Fala, filho de Deus volta para casa. Sim ou não? Sim ou não? É por isso que filho de Deus está sempre com a mala pronta. A hora que o pai chama é só viajar. Não é não? A hora que o pai chama, estou saindo de férias eternas. Eita Deus! É bem verdade que vocês podem ir me esperar lá, que eu ainda vou demorar um pouco. Retroceder não é só um ato de covardia, é também de incredulidade em Deus, de falta de confiança no seu poder, no seu amor e no seu cuidado, nas suas promessas e em nós mesmos. Isso é terrível. Fale, não vou retroceder. Profetiza na vida da pessoa, você não vai retroceder. Amém? Fala assim, 2023 vem e eu vou de encontro a Ele. Em nome do Senhor dos Exércitos.
Segunda coisa que a igreja precisa ser vista não só como um povo que não retrocede do propósito que Deus lhe deu, mas também como um povo amado diferente. E o que é essa diferença, pastor, que o Senhor tanto fala, que faz com que a gente não desanime? É porque o povo precisa ser visto como um povo que com sua fé agrada e se agrada de Deus. Pare de tentar agradar pessoas. Gente, não existe ser mais insaciável do que o ser humano. Se você fizer um amigo secreto, eu sou traumatizado com amigo secreto. Se você fizer um amigo secreto de R$20, no primeiro ano, todo mundo fala, nossa, que legal, ó meu presente. Se no outro ano você fizer um amigo secreto de 50 e der um presente de 45, o cara vai investigar, e se for de 45 vai te chamar de miserável. E vai falar assim, ano que vem não brinco mais. Desculpa, eu estou falando bobagem, gente? Não é? É verdade. Pastor, é por isso que eu não brinco, deixa o meu amigo lá secreto. Não quero conhecer, nem quero saber. É secreto, fica lá. Não é? Mas eu estou falando, o povo de Deus, ele agrada a Deus com sua fé e se agrada dele. Pastor, o que é agradar a Deus? Hebreus capítulo 11, versículo 6, lemos o seguinte. De fato, ora, sem fé é impossível agradar-lhe, ou seja, algumas traduções, agradar a Deus, porque é necessário, não é opcional, é necessário que aquele que se aproxima de Deus, primeiro, creia que Ele existe. Quem crê que Deus existe aqui? Amém? Segundo, e que é galardoador, abençoador daqueles que o buscam. Mas a condição para eu agradar a Deus é a fé. Porque eu não vejo Deus, eu não toco em Deus. Então é pela fé que eu agrado, é pela fé que eu me aproximo dEle, é pela fé que eu recebo aquilo que Ele tem para mim. O salmista diz, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Nós precisamos, amados, nos alegrar mais em Deus, celebrar mais, cantar mais, louvar mais, ter mais expressão de gratidão a Deus. Adorar a Deus não pode ser um peso, adorar a Deus não pode ser uma carga, andar com Deus não pode ser algo pedante, cansativo, rotineiro, monótono, não. A nossa relação é de novidade de vida. Eu preciso agradar a Deus diariamente. Como? Com sinceridade, dizendo para Deus quem eu sou, como estou, abrir o meu coração, falar a Ele das minhas mazelas, dos meus medos, das minhas feridas, dos meus traumas, dos meus recalques, dizer para Ele do que eu gosto, do que eu não gosto. Significa que Ele vai fazer com que o mundo seja maravilhoso para mim? Não! Mas Ele vai gerar confiança no seu coração. Ele vai gerar esperança no seu coração diariamente. E você vai começar a viver exatamente uma relação extraordinária com Deus. Mesmo quando você tiver que passar por lutas. Paulo disse, eu passei por tribulações tão grandes, a ponto de desesperar-me da própria vida. Contudo, eu já não tenho mais a minha vida como minha mesmo. Então, se eu viver, vivi, se eu morrer, morri. Quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. É dele que nós somos. Mas eu agrado a Deus com a minha fé. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Amados, deixa eu dizer uma coisa. Qual é a área da sua vida que sinceramente você não consegue ter fé suficiente para transpor? Qual é a área da sua vida que você não consegue vencer? Qual é a área da sua vida que você não consegue ser maior do que ela? Qual é essa área da sua vida? Está faltando fé ali. É nessa área que está faltando fé. Ah, pastor, eu tenho fé que Deus existe. Amém. Pastor, eu tenho fé que Deus me ama. Amém. Pastor, eu tenho fé que eu sou mais do que vencedor. Quantas derrotas você vive por semana?
Entre aquilo que eu verbalizo e aquilo que eu vivo tem uma distância enorme. Para que eu agrade a Deus, não é só levando a Deus as minhas derrotas. Eu preciso levar a Deus também as minhas vitórias. Ah, Deus, estou sendo sincero, perdi de novo. Ah, Deus, estou sendo honesto, perdi outra vez. Ah, Deus, olha, dessa vez eu não sei se eu sou sincero, se eu sou honesto, mas acho que eu sou autêntico. Perdi novamente. Não. Aonde que a gente evolui? Aonde que a gente cresce? A gente precisa criar calo na vida. Parar de ser milindre. Sabe, crente milindre é um negócio, é um problema. Tem tantas coisas boas que nós podemos viver. Em Deus você pode saltar de bungee jump, porque a corda não vai arrebentar. Em Deus você pode voar como é que é? Parapente, porque o motor não vai parar, pode pular de paraquedas. Pastor, e se a paraquedas não abrir e me arrebentar, você acorda no céu. Com Deus você fala assim, com Deus eu não perdo nunca. Quem crê nisso? Então dá um glória a Deus bem alto aí. A gente não perde nunca com Ele, amados. Agora eu tenho que aprender a agradá-lo. E como que eu agrado? Tenho visto o meu servo Jó, Satanás, homem bom, íntegro, honesto, que se desvia do mal. Deus não está falando que ele o desviava. Dizia, Jó se desvia. Jó pega vicinais, Jó sai de lado, Jó não se envolve, Jó conhece as suas fraquezas. Há uma coisa muito interessante, não é, que eu tenho aprendido nesses dias, é conhecer a minha fraqueza e não entrar nela. Não é fácil, eu luto todo dia, mas eu desvio-me, procuro me desviar. Para quê? Para que isso agrade o coração de Deus. Para que Ele saiba que eu sou seu filho. Deus tem prazer no seu povo, tem. Filhos que agradam a Deus exercitam fé nele. E no seu Filho Jesus a igreja sabe. A igreja que exercita a fé, o povo vê. As pessoas percebem. Família que exercita a fé, o vizinho vê, o vizinho sabe. As pessoas sabem. Pessoas que são dependentes do Espírito Santo trabalham por uma relação mais profunda com seus adoradores. E digo assim, pessoas são dependentes do Espírito Santo e trabalham por uma relação mais profunda como seus adoradores. Ou seja, adoradores de Deus. Deus ama isso. Deus galardoa quem faz isso. Então diga, eu farei assim. Diga bem alto, eu farei assim. Agora profetiza para a pessoa, você vai fazer assim. Amém? Nós não podemos desanimar, não. Nós não podemos desistir. Tem pessoas que, pastor, eu acho que não tem mais jeito não. A igreja perdeu o quê? Quem perdeu foi o capeta, quem perdeu foi o inferno. Amém? O reino de Deus nunca, jamais será destruído. É reino de vitória, é reino vitorioso. E quem está nele está debaixo de uma proteção eterna. Então, aprenda a agradar a Deus com a sua fé. Quando Deus falar com você, você crê, então vai lá e faz. Quando Deus pedir para você, vai lá e dê, entregue, porque é Deus. Quando Deus mandar você fazer alguma coisa, vai lá e faça. Porque a fé não é só para crer que Ele existe, tem que ter a fé para obedecer ao que Ele diz, determina e manda. Terceiro, o povo de Deus, ele precisa ser visto como o povo que cumpre o seu chamado em Deus. Pastor, essa é a parte mais difícil para mim, essa é a parte mais difícil para minha família, essa é a parte mais difícil. Na verdade não é. Mateus 28, 18 a 20 diz assim, e chegando-se Jesus falou-lhes dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na... Com quem está todo o poder? Com quem? Com Jesus, sim ou não? Com Deus, sim ou não? Ele habita onde?
Ele habita, põe assim a mão no seu coração. Fale, Ele habita em mim. Fale, Ele habita em mim. Agora você vai falar com voz de pregador. Ele habita em mim. Amém? Você é templo do Espírito Santo, amém? Agora, pense comigo. Aquele que tem todo o poder, fale, todo o poder. Todo o poder. No céu e na terra. Habita em mim. É mole isso, gente? Isso dá para você ou você quer mais alguma coisa? Olha o que ele diz. Portanto, já que eu que tenho todo o poder no céu e todo o poder na terra, e habito em você, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu tenho ordenado a vocês. E eis, aquele que tem todo o poder no céu e na terra, ele diz, e eis que eu estou com vocês, de segunda a sexta. Não? Não é não, Patrícia? Quantos dias? Todos os dias são quantos dias? Quanto tempo? Para com essa bobagem de achar que você está sozinho. Você está com no mínimo mais 3. O Pai, o Filho, o Espírito Santo e você. Amém? É por isso que você é uma comunidade. Sim ou não? Então dá para fazer. Agora, eu preciso fazer com que as pessoas vivam o que eu vivo, façam o que eu faço. É por isso que Paulo diz, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Não é difícil fazer discípulo. O que a gente precisa tirar de nós é o espírito derrotista. Segundo, é o espírito de falar, não consigo. E o terceiro e o pior, não tenho chamado. Porque se você não tem chamado para evangelizar, você tem para ensinar. Se você não tem para ensinar, você tem para orar. Se você não tem para orar, você tem para visitar. Se você não tem para visitar, você tem para auxiliar. E ainda que você não tenha chamado nenhum desses, você tem para amar. Porque você foi chamado para amar. E quando nós amamos, as pessoas se constrangem e querem conhecer quem é que derrama esse amor no nosso coração. O problema é que a gente jogou toda essa carga para os pastores. É pastor que tem que fazer. Também, mas o pastor não faz porque ele é pastor, ele faz porque ele é ovelha. Sabe por quê, amados? Porque pastor não gera ovelha. Quem é que gera ovelha? Ovelha. É ovelha. Então nós precisamos cumprir. O povo de Deus, amados, precisa cumprir isso. 1 Coríntios 15, 57 a 58. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, está ligando ao texto anterior. Portanto, graças a Deus que nos dá a vitória por Cristo Jesus. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e sempre na obra do ser, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. O seu patrão pode até não te pagar, mas Deus não fica te devendo. Pode ter certeza disso. É possível, pastor? É possível sim. Se você falar, em 2023, eu vou ganhar uma alma para Jesus. Uma alma. Você tem 365 dias para conquistar uma pessoa e revelar Jesus para ela. Quantos dias eu falei? 365 dias para ganhar uma alma. Você pode jejuar, orar, pedir direcionamento, pedir a pessoa que Deus quer e você vai ganhar. E você pode discipular. Depois de um ano, você vai dizer, agora eu vou fazer novamente, você também vai fazer. Já são 2. Imagine daqui 10 anos quantos serão. Ele não está pedindo para você fazer crente. Porque a igreja está gerando crente, não está gerando discípulo. Nós precisamos parar de gerar crente. Nós precisamos começar a gerar o quê? Discípulos. Pessoas que façam o que nós estamos fazendo. Mas elas fazem
o quê? O que nós não estamos fazendo. Se ela não me vê fazer, por que ela vai fazer? Nós precisamos cumprir o nosso chamado. O nosso chamado, amados, não é só celebrar, cantar, bater palma, tic, 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 tic. Não é só isso. Só no reteté. Não. Só cantando 500 graus, 1000 graus. Tem gente que sai daqui queimadinho. Né? Tanto cantar esse louvor. Não. Você tem que ser uma sarça ardente. Lá no seu trabalho, as pessoas olham e falam assim, cara, tem um fogo diferente em você, tem uma luz. O que é isso? Jesus. As pessoas têm que... O tema de 2023 qual é, amado? Influenciar. E o negócio é tão forte, tão maravilhoso, que Deus diz que nós somos o bom perfume de Cristo. É interessante isso. Quando alguém com um bom perfume entra num ambiente, você sabe que aquele ambiente foi tomado. Ele chamou sua atenção, ele influenciou. Quando você coloca o sal na comida, ela altera o sabor, influenciou. É sempre assim. A Bíblia diz que nós somos isso. Nós precisamos tirar esse peso de ser crente, de ser filho de Deus. Pastor, mas a Bíblia diz que nós seríamos perseguidos. Cara, deixa o mundo te perseguir, não persiga a si mesmo. Deixa o mundo te perseguir. Tem crente que persegue a si mesmo. Ele já chega de manhã, domingo ele vai para o culto e ele fala assim, hoje eu vou para o culto. Deus tenha misericórdia de mim. Porque eu não estou com vontade. A minha vontade, Deus, era ficar na cama. Mas o Senhor sabe que eu te amo. Então, chega aqui no culto. Parece que tomou todas. Está dormindo. Terminou o culto. E aí, irmão, o culto hoje foi uma bênção. Ah, você foi no culto? Eu estava lá também? A gente se desconecta. Totalmente. Absurdamente. Sabe quando nós estamos ministrando, quando alguém está ministrando aqui, que eu estou ouvindo ali no meu cantinho, eu estou assistindo um filme, eu estou naquela cena, eu estou naquilo que ela está falando, a Claudinha ontem pregando, o Felipe pregando, as pessoas pregando, eu entro na cena, eu estou lá no meio deles, eu estou vibrando com eles no meu espírito, eu estou falando, meu Deus, eu faço parte disso. Eu faço parte disso. Sabe por quê? Porque você tem que ser daqui empolgado até para que você se preserve. Eu não estou falando que você tem que sair por aí pregando o evangelho para todo mundo. Não é disso que eu estou falando. Por favor, entenda o que eu estou falando. Nós não precisamos pregar o evangelho. Não, pastor, não. Não. Não, pare de pregar o evangelho. Pare. Pastor, o senhor é herege. Não sou. Viva o evangelho. Caladinho. Viva o evangelho. E você vai ver que vai ecoar o que você vive. O que você vive vai impactar. O que você vive vai quebrar pessoas. Você vai ver. E aí elas vão perguntar para você, por que você é assim? Porque eu sirvo ao Deus único, vivo e poderoso, a Jesus Cristo. Ele é Senhor da minha vida. Ele entrou na minha vida. Eu tenho esperança nele. Porque tem gente que prega o evangelho assim. Se você não entregar a sua vida para Jesus, você vai para o inferno. Isso ele não precisa saber, ele já sabe que está indo. As pessoas precisam ser amadas. E esse amor, amado, que eu estou falando, é um amor que é revelado pela forma como a gente vive, como a gente se comporta, como a gente se relaciona com as pessoas. É dessa forma que nós estamos evangelizando, que nós estamos chamando as pessoas. Hoje o evangelho está tão torcido para alguns, e ele está sendo pregado de uma maneira tão fácil e não vivido, que as pessoas não estão preocupadas com isso. Elas querem que você mostre que esse evangelho de fato é isso.
que esse evangelho de fato é isso. Eu já ouvi pastores falar o seguinte: Deus não é tudo isso que a Bíblia diz. No final, vocês vão descobrir que a vida cristã é mais um mito do que outra coisa. Por quê? Porque é muito fácil. Não existe mudança, não existe novo nascimento, não existe nada. Nós queremos, olha o ápice da burrice social, sem ofender o animal. Quem aqui, e vou falar por nós, e como cidadão comum, nós não queremos um país melhor? Sim ou não? Não queremos um país mais honesto? Sim ou não? Sim, mas como é que a gente vai querer tudo isso se nós não mudarmos? Como que a gente vai querer tudo isso se a gente não mudar? Como é que eu quero coisas diferentes fazendo sempre as mesmas coisas? E quando eu costumo fazer o errado, cada vez que eu faço, ele é potencializado, ele vem mais poderoso ainda. Eu não vou experimentar mudança. É por isso que o Senhor diz: olha, eu não quero você, Gerson, eu quero uma nova criatura. Eu preciso que você morra. Por isso que o Evangelho é um convite à cruz. O Evangelho, antes de ser um convite à vida, é um convite à morte. Você entendeu o que eu falei, sim ou não? O Evangelho, antes de ser um convite à vida, ele é um convite à morte. Ele te chama para morrer, para que você viva através de Cristo. Mas enquanto você não morrer, não tem como ele viver. Então, e como é que eu vou cumprir o meu chamado? Morrendo. Nossa, pastor, sim, se eu não morrer, eu não cumpro o meu chamado. Porque enquanto eu estou vivo, eu estou cumprindo o meu chamado, o chamado a mim mesmo. Mas quando eu morro, a vida que eu tenho não é minha, é dele. Então eu cumpro o chamado dele em obediência a ele, porque a vida que eu tenho não é minha, é ele que está me dando. Não é o que Paulo fala em Gálatas 2:20? Eu não posso fazer do meu chamado um peso. Eu tenho que fazer do meu chamado um motivo de alegria, de júbilo. Eu tenho que mostrar um evangelho, sim, difícil, de luta, sim, de incompreensão, sim, de dificuldade, sim. Paulo, depois de apanhar, depois de sofrer, depois de tomar chibatada, estava cantando na cadeia. Estava cantando. Você é demagogo. Sabe qual a música que ele cantava? Alvo mais que a neve. Brincadeira. Ele estava cantando. E quando ele cantou, à meia-noite, o que aconteceu? Veio um terremoto. O terremoto foi tão terrível que o carcereiro olhou, não viu ninguém, o que ele ia fazer? Ia se matar. Paulo pula e fala: oh, não se mata não, nós estamos aqui. E naquela noite, o que aconteceu? O carcereiro e toda a sua família foram o quê? Salvos. Porque um homem, depois de passar uma noite terrível, depois de apanhar, de tomar chibatada, de ser execrado, ele e seus companheiros, de ir para dentro de uma prisão, e a prisão não é como a de hoje não, que tinha excesso de... Não, era úmida, as pessoas ficavam acorrentadas, no pé e na mão, grudado na parede gélida, ou no chão úmido, junto com rato e com tudo mais, com todo excremento. A Bíblia diz que eles cantavam. E nesse cantar, veio um terremoto e derrubou. Por que Deus provocou o terremoto? Porque era a única maneira daquele carcereiro se converter. O terremoto foi o evangelho sendo pregado para o carcereiro, quando ele viu que Pedro poderia ter fugido. Perdão, que Paulo poderia ter fugido e não fugiu. Que os companheiros de Paulo poderiam ter fugido e não fugiram. Ele deve ter pensado: esses caras são loucos. O terremoto, eles não são culpados. Você sabia que o prisioneiro é direito dele tentar fugir? Ele tem o direito de tentar fugir. Porque a liberdade é o direito da vida. E eles ganharam, eles conquistaram o carcereiro e toda a sua família, porque eles não saíram. Nós precisamos ser inabaláveis e o mundo precisa saber que o povo de Deus é um povo indesistível.
A fé não permite que nós fujamos do nosso chamado e do propósito que Deus nos deu. Eles encontram em Deus todas as vezes que a Ele clamam. Quem? As pessoas que têm fé. Deus sempre vai nos achar e vai achar o seu povo disponível para si e para o trabalho do reino. Eles têm do Deus toda a provisão. E por último, o povo de Deus precisa ser visto como o povo que espera pela volta do seu Senhor. Sabe, amados, a esperança do cristão, ela se baseia em duas coisas. A primeira é de ir encontrar com o seu Senhor, e a segunda é de que o Senhor venha buscar. Uma das duas coisas vai acontecer. Ou você primeiro vai de encontro a Ele, ou se você estiver aqui, quando Ele voltar, Ele vem encontrar com você. Mas isso é um fato. Isso é a grande esperança do cristão. Paulo diz que o Senhor, Ele vem buscar todos aqueles que amam a sua vinda. Você ama a vinda de Jesus? Se você ama a vinda de Jesus, o que você está fazendo na expectativa da volta do Senhor? Hebreus 10, 35 a 37 diz assim: não rejeiteis, pois, a vossa confiança, ou seja, não percam a confiança que tem grande e avultado prêmio, galardão. Porque necessitais de paciência para que depois de haver feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir, virá e não tardará. Ele vai voltar. Diga, Ele vai voltar. A minha esperança e a sua esperança não é vã. Sabemos que quem fez a promessa é fiel e Ele não falha. O povo de Deus tem que ser obstinado por Ele e tem que esperá-lo obstinadamente. O povo de Deus, amado, esse povo, ele é tão obstinado por Deus, que eles se entendem e eles se veem como povo de Deus e sabe que Deus é deles. Ou seja, eu sou povo de Deus assim como Deus é o meu Deus. E eu não tenho dúvida. Nós temos que cantar Maranata com a verdade. Ora vem, Senhor Jesus, estamos esperando. E enquanto esperamos, fazemos sua vontade. Diga, eu faço parte. Nós precisamos fazer parte disso. É com essa mesma confiança, com essa mesma esperança, que nós avançamos para o ano de 2023. Avançando para o que está diante de nós, sem retroceder, agradando a Deus pela fé, vendo o que ainda não vemos, mas cremos que de fato é verdade, cumprindo o chamado e preparando-nos para a volta do Senhor. Nós não devemos retroceder, nós não devemos desanimar ou desistir. Pelo contrário, é hora de nós nos fortalecermos e de avançarmos com um coração cheio de esperança. A esperança da glória, por meio de Jesus Cristo. Você não pode parar, você não pode desistir, você não pode desanimar, você não pode entrar para 2023 só com a expectativa de que vai vir mais um ano, é mais um ano para a gente viver a mesmice. Não, em Deus não existe mesmice, não existe rotina. A aventura do Evangelho é tremendo, porque Deus é o Deus que continua criando para satisfazer o coração dos seus filhos. E nós temos que continuar sendo para Deus um sacrifício vivo, santo e agradável. Nossa jornada não terminou. Nós não podemos desistir. Nós vamos ir até o fim. Eu quero que você diga comigo, faça comigo essa oração. Rápida, breve, mas eu quero que você ore bem alto. Fique de pé, por favor. Diga assim: Deus pode liberar o ano de 2023. Fale, o Senhor tem um povo nesse lugar, nessa cidade, que cumprirá a tua vontade. Fale, e eu faço parte, em nome de Jesus. Amém? Amém ou não amém? Aleluia, glória a Deus. Libera, Senhor, 2023, porque nós estamos aqui prontos para fazer a vontade dEle. Fale, eu vou fazer diferente. Fale, eu vou viver diferente. Eu, em nome de Jesus, vou fazer diferente.
vou viver diferente. Falei, eu não sei o que vai acontecer em 2023. Eu não sei como estará o Brasil em 2023. Mas eu sei que independente de como o Brasil estiver, eu estarei como estou agora, na mão do Todo-Poderoso. Ei! Aleluia! Obrigado por assistir mais um dos nossos cultos online. É muito bom ter você conosco. É muito bom poder contar com você do outro lado. Mas queremos você aqui, visitando a comunidade Batista Mahanaim. Portanto, vem conosco. Os nossos cultos acontecem aos domingos, às 8 horas da manhã e também às 18 horas, comecinho da noite. Aonde nós ficamos? Aqui, na Avenida Cruzeiro do Sul, 360, Roxidale, Osasco, São Paulo. É sempre um prazer poder, junto com você, adorarmos e celebrarmos o Senhor em comunhão, ok? Nos acompanhe e continue nos acompanhando nas nossas mídias sociais. É muito bom ter você nesse caminho, nesse processo. Uma ótima semana. Deus abençoe a sua vida, família, trabalho. Até a próxima.